Essa é a nossa última aula do módulo de Medicina do Estilo de Vida e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Aqui a gente vai falar sobre monitoramento e autoavaliação. E a gente vai ter algumas ferramentas também para você aplicar. Bom, começando aqui, a gente já conversou sobre a importância, né, de você ter um autogerenciamento da sua saúde, de você ter um monitoramento contínuo para que você consiga identificar quando os seus hábitos saírem ali do trilho, do planejado, se é normal ou não, se já está virando rotina ou se é exceção, e o que você pode fazer para retomar esse espaço, né? Então, é importante a gente avaliar também, fazer a autoavaliação com ferramentas específicas, inclusive as ferramentas que vocês estão fazendo hoje, essas questões, essas perguntas que a gente fez nas aulas anteriores, sobre vocês terem esse autoconhecimento. As próprias ferramentas que vou apresentar a vocês nessa aula, vocês podem fazer, por exemplo, a cada mês, a cada 3 meses, quando vocês sentirem necessidade de realizarem essa nova avaliação. E aí, dado isso, vocês vão observar qual o meu status atual. Qual era o meu status no ponto zero? Como eu já evoluí até agora? O que eu posso fazer para melhorar mais ainda? Ou vou manter o que eu já consegui e vou pular, né? Vou priorizar outra tarefa. Então, isso é muito importante, você ter tudo isso organizado e claro, ter essa clareza em relação à sua jornada, à sua evolução, ao seu crescimento ao longo do processo é muito importante, tá? Bom, e aí eu coloquei aqui uma questão importante sobre individualidade. Então é óbvio que durante uma consulta nutricional eu vou, né, delineando com vocês qual a melhor ferramenta, o que vocês podem aplicar ou não, o que não é aplicável para aquele momento, o que não vai ajudar o paciente naquele momento e o que vai. Tá? Mas aqui no Care Evolution é interessante que vocês apliquem o maior número de ferramentas que vocês conseguirem. Quanto maior o número de ferramentas que vocês conseguirem realizar, melhor vai ser esse panorama e melhor vai ser a sua evolução ao longo do processo, tá bem? Bom, e outra questão que eu queria falar, que é muito importante com vocês, é o que eu chamei aqui da importância do check, do fortalecimento do sistema de recompensas. Isso ajuda em diversos cenários, tá? Mas o nosso corpo, ele acaba funcionando de uma forma que ele tem uma facilidade de entender que aquilo é bom se aquilo ativa o sistema de recompensas. E como você pode fazer isso na prática? Lembra do que eu falei para vocês sobre esmiuçar aquela meta, dar um zoom naquela meta até chegar a algo plausível, a algo palpável, que você consiga colocar na sua lista de tarefas diária? Então, aí vem a importância do check. Porque aí você vai colocar um checkzinho depois de terminar cada atividade. Isso pode ser feito no celular, no bloco de notas, né? Pode ser feito, por exemplo, em Planner, que vocês também terão acesso aqui. Então, vocês podem colocar, por exemplo, na geladeira, vocês podem ficar dando check ali todos os dias. Existem também alguns aplicativos que vocês podem baixar ali no seu celular, que dá para vocês escreverem a meta diária, a meta semanal, qual dia da semana pode te lembrar ou não de determinada atividade, e vocês vão dando check à medida que vocês forem cumprindo, tá? Então, como eu falei para vocês, não é algo genérico. Aqui, quanto mais específico, melhor. Então, eu quero aumentar a minha ingestão de água. Genérico. Quero consumir 2 litros de água por dia. Mais específico, tá? E mais específico ainda, é óbvio que para algumas pessoas acaba não sendo viável, mas seria mais específico, por exemplo, eu vou consumir 1 litro de água enquanto eu estiver na academia, antes, durante e logo depois da academia. O outro 1 litro de água eu vou consumir ao longo do dia, em horários, né, espaçados. Bom, então continuando aqui, no Manual de Boas-Vindas, vocês receberam essas duas ferramentas, estão lá no final, na parte de ferramentas comportamentais. Essas são as ferramentas que eu sugiro que vocês coloquem em prática na finalização desse primeiro módulo. A primeira é a roda da medicina do estilo de vida, tá? Onde vocês vão colocar ali uma avaliação pessoal em cada setor. Não sei se todos aqui já tiveram contato, acesso a uma roda da vida, que é essa ferramenta, mas essa é dividida em qualidade de vida, que está
no azul mais escuro, nutrição e atividade física no amarelo, relacionamentos saudáveis no azul mais claro e bem-estar no verde. Por exemplo, dentro do escopo de qualidade de vida, você tem manejo do estresse. E vocês estão vendo que tem uma nota de 1 a 10, cada uma dessas notas em uma linha. O que você vai fazer é pegar uma caneta, pegar um lápis, pode ser lápis colorido, pode ser o convencional, e vocês vão marcar qual a nota que vocês dão para vocês naquele momento da aplicação em relação ao seu manejo do estresse. Ou seja, será que eu consigo ter um gerenciamento bom do meu nível de estresse por dia? Ai, não consigo, eu me descompenso muito. Então, eu vou dar nota 1 para mim. Então, você vai marcar ali o número 1, tá? Pode marcar com um X, pode pintar ali aquela região, né, do número 1. E aí, você vai fazer isso para outros setores. Então, dentro do azul mais escuro ali de qualidade de vida, a gente tem o manejo do estresse, a qualidade do sono e também a questão de equilíbrio emocional. Então, você vai analisar, você vai refletir, você vai pensar na sua vida, vai dar uma nota e depois você vai fazer a segunda parte do exercício. Nessa segunda parte do exercício, presta bastante atenção. Tem pessoas, por exemplo, que falam que conseguem controlar o estresse de forma mediana. Eles dão nota 5. Qualidade do sono dão nota 8. E equilíbrio emocional, dou nota 2. Então, se eu observar apenas a nota, eu vou falar que aquela pessoa deve priorizar o equilíbrio emocional. Mas para ela, naquele momento, é melhor ela ter uma qualidade do sono excepcional, excelente. Ela quer chegar na nota 10. Vocês entendem a diferença? Então, o que vocês vão fazer nesse primeiro momento é, vocês vão completar essa roda MEV. Vocês vão fazer a análise de cada um dos setores e vão dar a nota de satisfação que vocês dão, a classificação que vocês dão para cada setor. Depois, com a roda já pronta, como vocês vão ter refletido sobre cada setor, vocês vão pensar: poxa, independente da nota que eu dei, hoje eu quero priorizar o setor X. Para facilitar, tem pessoas que gostam muito do visual, principalmente nesse primeiro momento, para treinar o cérebro a fazer esse zoom nas metas, nas tarefas. Então, o que eu sugiro? Que você pegue um papel A4 mesmo, tá? Deixa ele de forma horizontal. E aí você vai escrever a primeira coisa que você pensou. Vamos supor aqui, eu quero melhorar a qualidade do meu sono. Aí você escreve, melhorar a qualidade do sono. Finge que você está dando um zoom, tá? Abre um chaves, enfim, um colchete, e aí você vai tentando esmiuçar aquilo. Como eu quero melhorar a qualidade do meu sono? Aí eu fico no celular até de madrugada, ou eu fico assistindo filme até de madrugada. Colocar o limite até tantas horas para assistir determinada série, filme, ou então ficar no celular. Ativar o filtro de luz azul. Ter contato com a luz do sol pela manhã. Evitar o consumo de cafeína depois do almoço. Consumo de café, né? Enfim. Fazer atividade física ao longo da manhã. E aí, baseado nisso, percebam que para algumas pessoas pode já estar legal, né? Esse tipo de objetivo. Mas, como eu falei, não é palpável. Então, vou reduzir a duração com que eu assisto os filmes, tá? Reduzir em quanto a duração? Tá? Eu vou limitar a 2 horas. Eu vou assistir 2 horas de televisão antes de dormir. Hoje eu assisto 5. Então, eu vou assistir só 2 horas antes de dormir. Depois eu vou me desligar das telas. Ou depois eu vou ficar apenas no celular com um filtro de luz azul ativado. Ativar o filtro de luz azul. Programar para ativação automática a partir das 7 da noite. E a segunda ferramenta é a ferramenta Start. Apesar de não ter um espaço muito grande para que você escreva aqui, tem como você, por exemplo, copiar essas perguntas e colocar no bloco de notas, ou então escrever no computador, salvar em algum local. Então, depois, a ideia, né, é que ao final do programa você revisite
essa ferramenta, você veja o que você escreveu, por isso que tem a questão da data ali, para você pontuar a data, e mais ou menos 3 meses depois você vai revisitar essa ferramenta, você vai ver quais os hábitos saudáveis que você já tinha, se você conseguiu fazer a manutenção desses hábitos, quais os hábitos que você queria desenvolver no primeiro mês, se você realmente conseguiu desenvolver naquele primeiro mês ou não. Quais as tarefas práticas que podem te ajudar a alcançar esses novos hábitos? Como você vai perceber que está tendo resultado? E é importante a gente refletir sobre isso também, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que querem emagrecer que só focam no peso na balança. E a gente vai ver ali no módulo de emagrecimento sustentável que não é bem assim. E para além do emagrecimento, né, a gente tem que pensar em outras questões. Então, por exemplo, eu quero melhorar minha função intestinal. Como é que eu vou avaliar isso? Eu quero avaliar o meu sono. Como é que eu vou avaliar isso? São questões mais claras da gente observar a nossa mudança, né? Mas, por exemplo, eu quero emagrecer, não estou vendo o peso, né, na balança ser modificado, mas as minhas roupas estão mais folgadas, mas nas fotos as pessoas falam que o meu rosto já está mais fino. Então, como é que você vai perceber a melhoria do pilar principal, né, que você escolheu, ou dois pilares que você escolheu? Eu faço atividade física, eu vou ver só em relação à musculatura crescendo, né? Não, eu vou ver em relação à minha disposição ao longo do dia, eu vou ver se eu estou conseguindo evoluir, por exemplo, na primeira semana eu conseguia só caminhar 20 minutos, agora eu já caminho 1 hora na esteira, sem sentir aquele cansaço todo, então o meu condicionamento está melhorando. Então é importante que você tenha uma clareza em relação aos resultados que você pode encontrar e como você pode encontrar esses resultados. No consultório, quando chegam alguns pacientes que não têm tanta consciência assim, em relação ao processo, eu lembro de chegarem no retorno e falarem: eu só perdi tanto na balança, achei que não fosse muito. Mas aí eu falo para eles: olha, você chegou aqui assim, 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 assim. Em 1 mês, olha o quanto você mudou. Você já melhorou isso, melhorou aquilo, melhorou aquilo, melhorou a digestão, melhorou a qualidade do sono, não tem mais dor abdominal. E nananana. O peso na balança não mudou, mas as suas roupas, você já falou que diminuiu de número, então a circunferência da cintura já reduziu, ou seja, você consegue perceber os resultados de outras maneiras. É muito importante a gente ter isso em mente também, ter isso bem claro. E aqui eu coloquei para vocês, porque tem muitas pessoas que gostam de preparar a sua própria ferramenta. Esse é um exemplo muito básico, tá? Que eu coloquei como controlador de hábitos saudáveis. Então, o que você vai fazer? Beber 1 litro de água por dia. Você coloca ali de segunda a domingo, domingo a sábado, enfim, e você vai marcar um xizinho. Conseguir seguir, conseguir beber 1 litro de água por dia, marca um xizinho naquele dia, tá? Eu sempre peço para o paciente deixar um espaço ali de observação. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo, né? Comprar uma garrafa nova de água. A Sara me recomendou comprar de vidro ao invés de plástico, né? Então, você vai adicionando algumas observações importantes. Então, no dia tal a dia tal, eu consumi muito mais, ou não consegui consumir, porque aconteceu isso, isso e isso. Tá bom? Então, é importante também você ter clareza em relação a isso. Aqui, nesse controlador, eu coloquei beber 1 litro de água, mas você pode fazer isso para qualquer hábito. Coloquei um outro exemplo aqui para vocês. Então, beber 1 litro de água. Em relação ao contato com a natureza, eu coloquei regar as plantas aqui. É algo bobo, né? Mas são tarefas, como eu falei, palpáveis. É algo que você consegue olhar para aquilo e pensar, eu consigo inserir isso na minha programação do dia. Esse controlador de hábitos também é algo, é uma ferramenta, né, que pode ajudar, que pode servir ali para você conseguir observar de forma visual. Então, depois, por exemplo, de 1 mês, você vai olhar e vai falar: caramba, esse mês eu não fui tão bem. Eu só consegui beber 1 litro de água por dia em 10 dias do mês. Então, deixa eu analisar aqui no meu campo de observações o que aconteceu ao longo desse mês para eu só conseguir ingerir a quantidade que eu havia previsto durante 10 dias. E aí você vai ver o que aconteceu. Se você conseguir modificar aquilo que aconteceu para o próximo mês, tudo bem. E aí a gente vai tendo uma progressão, a gente vai tendo uma evolução do processo. Bem? E uma outra questão aqui que eu coloquei para você é para você assumir um compromisso consigo.
tá? Então, eu até coloquei aqui, meu compromisso silencioso. Hoje eu escolho me comprometer com um processo gentil, que respeita a minha história, meu ritmo e a saúde que eu estou construindo passo a passo. Então, a ideia que eu quero que você tenha é exatamente essa: você ter um compromisso com o seu processo de evolução. Esse processo de evolução vai te levar a alguns resultados de saúde, a uma qualidade de vida melhor. Mas você entender que é um processo, tá bem? Eu deixo aqui para vocês, para a gente finalizar esse módulo, né? Uma citação. Tá, então a educação em medicina do estilo de vida de excelência é essencial se quisermos apoiar os pacientes a levarem uma vida mais saudável, com ênfase no que é importante para eles, no caso, para você. Diante disso, fornecer conhecimento é fundamental para que desenvolvam sua autonomia. É o que eu sempre falo, e inclusive eu escrevi aqui, né? Conhecimento gera autonomia, conhecimento certo gera transformação. Eu espero muito que esse primeiro módulo tenha feito você abrir os olhos para tanto de oportunidades que você tem para já colocar em prática hoje e começar a melhorar a sua saúde. Eu te vejo no próximo módulo.